Olá, Mopcast no ar. Esse é o podcast da Mop. Educação é base forte, né? Educação com base forte. Só no comecinho pode errar, tá? Educação com base forte. Olá, Mopcast no ar. Estamos chegando. Esse é o podcast da Mop, Educação com base forte do berçário ao 9º ano. Eu sou Vanessa Vantini e a partir de hoje a gente começa uma temporada com 4 episódios aqui na Mopcast. É o seguinte, o tema será intercâmbio. Nós vamos conversar com ex-alunos que estão trilhando esse caminho no exterior. Vamos conversar também com uma orientadora educacional e com um representante de uma empresa para a gente tratar desse assunto. Para abrir aí essa nossa temporada, estamos aqui com o Matheus, que é ex-aluno aqui na Escola Mop, e a mãe dele. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Para começar, eu vou apresentar um pouquinho o Matheus. Matheus estudou aqui na Escola Mop, né, Matheus? Tem 17 anos, você chegou pequenininho aqui no Infantil 3. E aqui trilhou todo o ensino fundamental, saiu no 9º ano. Daqui você já foi direto para o High School, nos Estados Unidos, estudou por 3 anos lá. E agora você está comemorando aí a conquista de uma vaga numa universidade no exterior. Matheus, explica um pouquinho para a gente como é que foi isso, né? Como é que você conseguiu essa vaga? É um pouco diferente o processo lá para entrar na universidade. Parabéns pela sua conquista. Obrigado. O processo de entrada na faculdade, ele é semelhante no sentido que você também tem uma prova que você tem que fazer. A prova é diferente que assim, a gente tem o Enem aqui, que são todas as matérias, e lá eles têm 2 provas que você pode escolher fazer uma ou outra, que foca só em inglês e matemática. Aí eles olham a nota da sua prova, você pode fazer a nota de qualquer uma, e eles olham o seu boletim, suas notas escolares, além de redações que você escreve individuais para cada faculdade que você aplica. Aí eles olham tudo isso e aí eles decidem se você vai conseguir entrar ou não. E, por exemplo, você tem que ter uma nota de corte, assim, que nem a gente fala muito aqui nas universidades brasileiras? Eles não falam, cada universidade eles não tem assim uma nota que eles falam. Se você não tiver essa nota, você não vai entrar. Mas o que eles te dão é uma noção de assim, a maioria das pessoas que aplicam tem essa nota. Então, se você tiver uma nota abaixo dessa nota esperada, aí você tem menos chance de entrar. Lá você conseguiu uma vaga, né? Você está trilhando aí um caminho para fazer medicina. A gente sabe que aqui no Brasil, medicina é uma das faculdades mais difíceis, né? Você lá passou numa faculdade pública. Lá também é tão concorrido assim? Lá depende muito do seu curso, para qual é mais concorrido ou não. Medicina, direito acaba sendo as mais disputadas, mas agora lá eles têm um sistema meio diferente de faculdade. Eu vou fazer um curso que eles chamam de pré-medicina, que aí eu vou fazer uma formação em biologia. Essa é uma das mais disputadas assim para o que eles chamam de college. E aí depois eu vou para o que eles chamam da faculdade de medicina em si. Aí sim é bastante disputada. Legal. Leandro, como é que foi para você, né? Você mãe, seu filho saiu pequeno daqui, né? 14 anos. Como é que você sabia que ele estava preparado, né? Ele fez todo o ensino fundamental aqui, né, na Escola Mop. Você sentiu que ele estava preparado para esse desafio? Porque muitos, né, vão ou no último ano do high school. Ele foi pequeno, 14 anos, adolescente ainda. Então, ele sempre teve esse sonho. Ele sempre falava que ele queria estudar lá. Houve essa oportunidade com uma empresa que levou estudantes para fazer esporte, um intercâmbio esportivo, né? Eu falei, vai, sente a experiência para ver se realmente é isso que você quer. Quando ele voltou, ele falou assim, mãe, é isso que eu quero, mas agora eu não me sinto tão preparado para ir. Tinha 14 anos, recém-feito, né? Mas aí, quando foi, isso foi em julho, quando foi em agosto, 3 escolas o quiseram para estudar e disputar o tênis pela escola. Mas queriam para janeiro. Eu chamei ele, falei assim, na hora eu gelei, chamei ele e falei assim, você é que vai escolher, se você quiser, você vai. Ele falou assim, eu vou. Então, de início de setembro até dezembro foi aquela coisa de correr atrás de visto, papelada, burocracia, né? Porque a escola também vai te mandando formulários que você vai preenchendo, é muita coisa. Em janeiro ele foi. Dizer se ele estava preparado não tem como a gente prever. O que eu sentia é que ele sempre foi um menino muito responsável, muito dedicado, né, aos estudos, e ele sempre teve esse foco de estudar, de sobressair, de querer. Ele sempre teve um objetivo, ele corria atrás. Sempre foi muito esforçado também. E eu falei, o que eu posso fazer, como mãe, é dar apoio
e torcer para que tudo dê certo. Foi o que a gente fez. E a gente pode dizer que deu certo. Deu certo, né? graças a Deus. Você se sentia preparado, Matheus, quando você foi? Porque acabou que surgiu como um convite e de repente você estava lá, né? Com certeza muito nervoso, porque foi um processo muito inesperado. Porque foi em 2017, o último ano que eu passei aqui no Brasil, foi em julho que eu fiquei sabendo assim, nossa, talvez eu acabe indo estudar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei sabendo disso em julho, deu o começo do ano seguinte, em janeiro, eu já estava indo. Então tinha aquele nervoso, também tem toda a história de ser um país diferente, língua diferente, comida diferente, não conhece ninguém. Então foi bem um nervoso, teve todo um processo de adaptação, mas eu falei com o Cláudio e o Vinícius da BSPN, que eles perguntaram no fim do programa que a gente fez se todo mundo estava preparado. Se você perguntar para eles, eles vão falar que eu fui o único que falei que não estava. E justamente por essa história todo nervoso. Mas aí eu por essa história de eu não saber se ia ter essa chance de ir de novo, se eu não fosse em janeiro, eu falei, é isso que eu quero, então vamos, né? E você já pensava em fazer o high school lá também, ou era um sonho mais de uma faculdade no exterior que você tinha? Eu sabia que eu queria estudar lá. Eu, desde pequeno, minha mãe confirma aí desde uns 10 anos, um pouco antes, um pouco depois, eu falava que eu queria estudar fora, provavelmente nos Estados Unidos. Não tinha definido onde eu queria, mas a gente também achou que, assim, se fosse para eu fazer a faculdade, era melhor eu ter um período para eu me adaptar, para me preparar para a faculdade, e a gente achou melhor eu ir antes, né, no ensino médio, para já estar pronto quando fosse a faculdade. Agora, Matheus, queria que você contasse um pouquinho para a gente desses bastidores, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma imagem das escolas americanas, que é muita coisa que a gente vê em filmes, né? Então, são sempre escolas muito grandes, né? São escolas que estão sempre ligadas ao esporte. Você falou que você foi convidado por conta do esporte. Como é que é isso lá? É totalmente diferente a escola deles lá. Primeira coisa que você chega lá, você nota tamanho. Muito maior do que qualquer escola que a gente tem aqui, porque eles têm um terreno enorme tem várias coisas de esporte, tem várias construções onde rolam mesmo as aulas, tem os dormitórios para os alunos internacionais como eu, e é um tamanho completamente desproporcional com o que a gente tem aqui. Isso tudo dentro da escola Dentro mesmo, da né? escola. Tudo dentro da escola. E também outra coisa que a gente tem essa noção do que a gente vê nos filmes e acaba sendo bem parecido na realidade. O jeito que a escola é organizada, as construções, é tudo bem parecido. E as pessoas? Aquele jeitão, é parecido? Eu acho que os filmes eles dão uma ideia da população ser muito mais extrovertida, por assim dizer. Não é tanto isso, você tem mais que passar por esse processo de tentar se abrir, tentar conversar com as pessoas, fazer as amizades, mais do que eles mostram nos filmes. E para você, Ana, como é que foi a sensação quando você viu a escola, né? Porque é diferente do olhar do filho. Te assustou um pouco? Então, eu via de foto, né? Então, quando eu fui, que eu cheguei, falei, meu Deus, é um mundo a escola. Para você ter noção, só de dormitório são 3 prédios, né? Porque são separados das meninas. Tem nessa escola dele, como tinha muito estudante masculino, internacional, tinha 2 prédios para eles, né? E campo de futebol americano, campo de beisebol, campo de quadra só para vôlei, quadra só para futebol, 2, se não me engano, ou 4 quadras de tênis, uma coisa assim. É um mundo. Eles focam muito na qualidade do estudo, mas também do esporte. A escola é um mundo. Mas quando eu fui, Matheus já estava lá há quase 2 anos, né? Então, quando eu cheguei, era Matheus, eles assim tinham uma adoração pelo Matheus. Então, Matheus já tinha trilhado o caminho dele das dificuldades, né? Mas a escola é um mundo, mas é uma estrutura de invejar, né? Tudo funciona muito bem, né? Eles são muito metódicos, eles são rígidos em tudo. Então, assim, tudo funciona muito bem. E eu só tenho a elogiar a escola, que ele ficou, que foi a escola que eu conheci. E dei a sorte, eu cheguei numa quinta, na sexta teve futebol americano na escola. Que legal. É muito parecido com o que a gente vê em filme. Né? Aquela torcida, aquela abertura. Com banda, com tudo. Nossa, eu fiquei assim, deslumbrada, fiquei bem encantada. E você jogou por um tempo tênis lá? Como é que foi a sua experiência, Matheus? Eu cheguei no primeiro ano do ensino médio e já cheguei jogando no time. Eu cheguei em janeiro, a temporada de tênis começa por volta do fim de fevereiro e vai até começo de maio.
Aí, nos 3 anos que eu estive lá presencial, eu joguei a temporada de tênis pela escola. E depois? Depois tive que voltar pela pandemia e acabei não podendo jogar, né? Por sinal, essa foi uma experiência que acabou sendo diferente também, né? Veio a pandemia, você voltou para o Brasil, mas você continuou estudando lá. Explica pra gente. Que para quem acabou ficando lá, ou por ser americano, ou alunos internacionais que não puderam voltar, eles tinham a opção de você fazer presencial, claro que tinha todas as restrições, máscara, tudo isso, mas eles deram para todo mundo a opção de fazer online. Por ter sido tudo uma coisa inesperada da pandemia, a escola teve que correr para criar um sistema. Eles acabaram usando no começo o Classroom, mas no próximo ano escolar eles já tinham criado todo um sistema para continuar com as aulas online, até para ajudar quem estava internacional que não tinha opção de fazer aula presencial, era tudo online. E como é que foi? Eles recebem bem os estrangeiros? Eles são abertos, né? Você falou que tem até, né, todas as escolas têm esses alojamentos. Como é que é essa troca lá? Eles esperam realmente que vá gente de fora estudar lá? Esperam, eles têm toda uma estrutura já preparada para os alunos internacionais. Eles são bem preparados para isso. Você chega lá no aeroporto da cidade, já tem um pessoal da escola pronto para te buscar, já te ajudam a se acomodar no seu dormitório, te mostram onde é seu quarto, te apresentam a escola. E os professores, eles são bem inclusivos aos alunos, porque eles sabem que é um processo difícil, né? Tá em país diferente, tudo diferente. Mas eles realmente ajudam bastante nessa transição. Em algum momento você quis voltar ou não? No começo, sim. Tava difícil de acostumar no começo, deu uns 2, 3 meses, assim, os primeiros 2, 3 meses, eu tinha vontade de voltar. Nunca falei pra minha mãe que senão ela ia me trazer Ela ia lá de te volta. buscar, eu acho. Ela ia me trazer de volta, mas eu não queria isso. O que eu sentia era saudade de tudo que eu tinha aqui no Brasil, mas eu queria ficar lá. Aí foi esse processo de se adaptar mesmo. Você se sentindo mais lá, né, em casa, digamos assim, você já estava trilhando e pensando nesse futuro de fazer a faculdade lá. Isso. O que você acha, Matheus, aqui, né, do que você teve na escola, do que você vivenciou muitos anos aqui na MOP, né? O que você sentiu que te ajudou quando você chegou lá? O mais óbvio seria o inglês, que pelo menos na MOP, eu não sei como seria em outras escolas, a MOP eu fiz o inglês desde o primeiro ano. Desde o infantil, na Desde realidade, infantil. né? Porque na aula de culinária já inseria o inglês para eles. Então, ele teve essa vivência com o inglês desde pequenininho, né? Aí, apesar de ser um inglês um pouco diferente do que a gente tem lá com os nativos, né, já tem uma base bem boa para você ter uma noção de como que vai ser quando você estiver lá. Também outra coisa que eu acho que ajuda bastante é que, isso também é uma diferença entre aqui o Brasil e os Estados Unidos, é que aqui todos os anos a gente estuda todas as matérias. Lá eles não têm isso. Você estuda, tem anos que você estuda você estuda ciências ou não, história ou não, é um pouco diferente. Mas isso no fundamental também? Ou no high school? No fundamental e no ensino médio, e no high school. Que diferente. Então você chegou com um currículo bem diferente. Eu já tinha uma noção de basicamente todas as matérias, né, vindo aqui tendo estudado todas. E aí, cada ano quando tinha uma matéria diferente, eu já tinha mais ou menos uma noção do que saber, como que era. E emocionalmente, como é que você chegou lá? Você acha que alguma atividade que você teve aqui pode ter te ajudado nisso? Realmente o inglês, é porque eu cheguei com um nível eu já conseguia ter uma conversa, eu já conseguia entender o que eles falavam, isso me deu uma certa segurança. Mas tem gente que chega lá sem esse nível. Porque na minha escola, o ano que eu cheguei, tinha uns 20 brasileiros contando comigo. A maioria deles tinha um nível mais inferior, eles tinham dificuldade até às vezes para entender a aula, para conversar com o americano. Aí isso de eu ter esse conhecimento um pouco melhor da língua foi mesmo uma segurança que me deu, chegando lá. Bacana. E qual foi a sensação, né? Depois de tantos anos, você voltar para a escola hoje? O que você sentiu de diferente aqui? O que mudou? Como é que foi? Tá tudo diferente. Essa sala aqui não tinha, tá tudo diferente lá fora. Eu não sei quantos dos professores que eu tive ainda estão aqui, eu acho que alguns já saíram, não cheguei a conversar com ninguém. Mas é realmente um choque, ainda mais que a última experiência com uma escola que eu tive foi lá com a escola americana, é realmente bem diferente. E eu imagino assim, que às vezes quando a gente estuda, a escola é grande pra gente, né? Hoje você voltando com 17 anos, né? O que você acha? A escola é pequena ou não? Eu só digo que é pequena porque a minha experiência foi com uma escola enorme, muito diferente daqui.
Mas, não sei, aqui... É que lá realmente é muito grande, mas não... Aqui é mais de acolhedor, costume, né? De costume. E você já está preparada aí, agora, para essa nova fase do filho? Acho que tô, né? Vamos ver, porque ficou aqui já até ele voltar aqui em agosto, vai dar 1 ano e meio, mais ou menos. Eu acho que eu vou sofrer um pouquinho na despedida, né? Acostumei com a presença dele aqui, né? Você ficou um tempo sem, né? Uma idade que é difícil, né? Que é a adolescência, ele ficou lá fora. Aí veio a pandemia e ele voltou para o ninho. Agora é hora de se preparar para a os primeiros despedida. meses foi difícil. Chorei bastante. Meu marido até falou assim, olha, vamos ter força aí, porque senão você vai entrar em depressão. Mas era difícil. Era o cheiro, era na hora de almoçar, essa falta que depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que ele estava bem, ele me passava essa segurança que ele estava bem, eu fui acostumando. Aí, quando ele vinha, ele ia, não sofria mais como foi no início, né? Até porque ele foi com 14 anos. Agora, eu acho que vai ser menos doloroso, vamos dizer assim. E é uma coisa que você falou, agora você já tem essa sensação de que ele não volta mais, é isso? Ele está trilhando o caminho dele lá? Ah, tenho. Agora, ele, daí para frente, né? Ele sempre falou que ele não voltaria, né? E vendo, assim, todo o processo dele, todo o sucesso dele com os estudos lá, eu tenho certeza que não volta. E agora você também quer que ele, né, trilhe, né? Ele já Claro. está com 17 anos, chegou a hora, né? A gente, como pai, a gente cria filho justamente para isso, para que eles caminhem, seja aqui, seja lá, seja perto ou longe da gente, para que eles que criem asas e sigam o caminho que eles pretendem seguir, né? Para mim, isso é uma realização, de ver um filho encaminhado, né, estudando, porque quantos pais hoje não têm essa oportunidade, né, e eu estou tendo, e que assim seja. E você sabe que muito é por mérito dele, né? Ele se dedicou, sempre estudou muito, né? Vamos dizer que 90%, né? A gente só está aqui para dar um respaldo, uma base, mas é mérito 100% dele, né? Que ele que foi, esforçou. Quantas vezes lá, né, eles tiveram lazer e com os brasileiros, né? Com fraternizações, e o pessoal pergunta, mas você já vai para o quarto? Vou, porque eu tenho SAT e amanhã eu tenho que estudar. Sempre foi assim, muito focado nos estudos, nos objetivos dele. Por isso também ele chegou aonde chegou. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa acha que é um mundo de facilidades, e não é. Não é, verdade. Você tem que abrir mão de muitas coisas, de lazer, assim como no Brasil também, né? Quem vai fazer cursos mais concorridos, os estudantes aqui não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem noite, tem que estudar. A dedicação é muito grande. Lá né? é igual também, porque para você se sobressair, você também tem que estudar bastante. E lá você está disputando. Até maior a dedicação, e lá você né? está disputando com o americano. O americano já sai na frente com a vantagem. Porque quando é um internacional, ele não ganha tanta bolsa de estudo quanto um brasileiro. O brasileiro não ganha quanto um americano. Né? Pode ter a mesma nota. O americano, às vezes, vai sair na frente porque é nativo, é do país, eles vão priorizar, dar mais bolsa. Então, tudo isso pesa. Então, às vezes, as pessoas pensam que é um sonho, é festa. Ou que é festa, né? é verdade. Que é festa, é glamour. Vou estudar fora, aquela coisa, né? E não é bem assim que a coisa acontece, né? Lógico, tem a coisa do descanso, mas para você chegar num objetivo maior, você tem que abrir mão e sacrifícios. Isso vai ser sempre, né? Lá ou aqui, né? Mais difícil foi ficar longe de casa, Matheus? Demais. Estranhei muito por causa de comida. Comida lá foi um desafio para acostumar. E de não conhecer ninguém, né? Porque eu não tenho familiar lá. Eu não tinha, apesar de ter 20 brasileiros, eu não conhecia nenhum deles. Então, até lá foi um processo difícil para me acostumar. É um vínculo difícil. E hoje, lá você pode dizer que já se sente mais em casa? Com certeza. Lá já fiz amizade com os americanos, porque apesar de ter os brasileiros, eu me enturmei mais foi com os americanos, até para ajudar com a questão da língua e tudo mais. Aí eu já tenho minhas amizades lá. Quase de malas prontas? Como é que está o processo agora? Porque em agosto as aulas começam. Malas prontas não, mas passagem está comprada. No meio de agosto, estou voltando lá para os Estados Unidos finalmente. Aí por volta do dia 20, 23, minhas aulas começam na faculdade. E lá agora você mora na faculdade, é isso? Sim, vou morar na faculdade, que nem agora eu morei na escola. Legal. Olha, eu agradeço demais a presença de vocês. Sucesso, viu, Matheus, aí na sua trajetória agora. Obrigado. Parabéns. É um orgulho para a gente, né, recebê-los aqui.
que você continue trilhando esse caminho de sucesso e sempre lembre da gente por aqui também, viu? Com certeza. Muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Foi muito bom revê-los, né, aqui no ambiente escolar. Para a escola é muito bom tê-los aqui. Muito obrigada, viu? Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do Mopcast sobre esse tema de intercâmbio. No nosso próximo episódio, o bate-papo também vai ser com um ex-aluno aqui da escola. No caso, colega do Matheus é a Laura. Ela vai vir conversar com a gente também sobre essa experiência. Ela também fez o high school lá num tempo menor. E agora ela também conseguiu uma vaga numa faculdade lá nos Estados Unidos e vai ser praticamente colega do Matheus mais uma vez. É isso aí, muito obrigada pela participação, vocês que estão nos acompanhando, inclusive participem, deixem sugestões aí nas nossas redes sociais, vai ser um prazer interagir com vocês também pelas mídias, viu? Até mais, e o Mopcast segue essa temporada sobre intercâmbio. Tchau, tchau!